A Quinta das Mós é algo que envergonha qualquer político deste município, os que já passaram, os que cá estão. É o paradigma claro da questão da habitação, como está no município, da falta de planeamento. Em 2019, ou seja, há 4 anos, eu próprio fiz uma denúncia que deu origem aos programas de televisão, onde isto foi debatido, e aqui, dentro das reuniões da Assembleia Municipal, os diversos partidos que agora continuam a ter aqui assento diziam que isto foi populismo, que foi aproveitamento, que era isto, que era xenofobia, que era tudo e mais uma coisa, o normal. Entretanto, as notícias vão continuando, as imagens continuam e nós vimos a degradação humana e vergonhosa que ali está. E por isso muitas vezes faz-nos levantar a voz. Há uns que dizem isso é berrar. Volto-lhe a dizer, entretanto, que berrar são as cabras, porque na realidade as ovelhas não berram. Valem. Mas pronto, passando esta questão à frente, aquilo é uma vergonha e a intervenção, a questão das garagens, a questão das lojas, é o mesmo que acontece e aconteceu durante os últimos anos na Quinta da Fonte. Acontece em todo o lado e algumas com responsabilidade, nós podemos dizer, na Quinta das Mós não temos responsabilidade porque o proprietário não é a Câmara, mas temos vários edifícios no nosso município que a responsabilidade é da Câmara e isto continua a existir. E todos sabemos que continua a existir. E todos sabemos que são feitas vendas de chaves e todos sabemos que quem está na casa, a maior parte das vezes, não são o titular do contrato com a Câmara Municipal e todos sabemos as máfias que estão instaladas no bairro e todos sabemos isto. No entanto, todos sabemos também que ali vive gente. E que ali vive gente dentro de carrinhas, vive gente sem condições de higiene, vive gente sem condição nenhuma. Portanto, nós quando falamos da questão da habitação municipal, o Chega não é contra a habitação municipal. O Chega é contra deixarem os bairros chegar a esta situação. Que se permita que o bairro chegue a esta situação. E as câmaras municipais não têm que dar casa a toda a gente. Têm que permitir construção. A Câmara tem que ser um regulador do mercado. Não tem que ser ela em si o mercado. Nem pode continuar com esta lógica. Portanto, de uma vez por todas, quando tratamos avulso, a cedência de terrenos, as obras na Quinta da Fonte, as obras na Quinta das Mós, de uma vez por todas que se pense o município, porque não adianta, e como disse, não vamos resolver a situação no interior da casa de ninguém. Ainda bem, para quem não paga. Mas basicamente o que vamos estar a fazer é tapar o sol com a peneira, é fazer o mesmo que na gestão anterior foi feito, por exemplo, na Quinta da Vitória. Que o bairro da Quinta da Vitória, para que as pessoas saibam, foi pintado, mas só a parte que está visível para a estrada. Ou seja, nós continuamos com operações de cosmética para dizer que está tudo bem. E as pessoas vivem ali na porcaria, que não tem outro nome. Todos vimos aquilo. Não há, é aquilo que querem, é aquilo que é o apoio humano, é aquilo que é a ação social, é aquilo que é a intervenção municipal. Não é, e eu não acredito, desde a esquerda à direita, eu não acredito que ninguém concorde com aquilo. Agora, aquilo não é só um problema de habitação. O que se passa na Quinta das Mós é um problema da ação social, da falta de acompanhamento, de desresponsabilização, da própria Segurança Social e do Estado Central que não se responsabiliza, e nós vamos fazendo estas operações de cosmética a dizer, vamos pintar agora os edifícios por fora, eventualmente fazemos como na Quinta da Fonte, que é mudamos as caixas do correio e as portas de entrada, gasta-se 3 milhões de euros, que foi o que se gastou na Quinta da Fonte, aproximadamente, e pronto, e o problema está resolvido. Esperemos que a TVI, quando passe a próxima vez, que a coisa esteja mais bonita. O que é certo é que existem pessoas a viver dentro de carros, de forma que é um degredo humano, seja ele quem for, venha ele de onde vier. Ponto final. Sr. Presidente, não pretendia intervir mais, mas eu não sei quais são as buscas do Google que se estão a referir. Mas há uma busca que se pode fazer no Google, que há o Google Earth e depois dá para ver as estradas, e se nós fizermos isso e metermos Quinta da Vitória, conseguimos perceber que a Quinta da Vitória no mandato anterior foi pintado, e está a branco, mais branco não há, de frente para a estrada. Depois lá dentro, se pesquisarmos aquele andar a pé, que é com o boneco para andar a pé, chegamos e percebemos que andámos todos ali a fazer de bonecos, porque aquilo não foi pintado. Em relação à intervenção da Quinta da Fonte, aquilo que foi feito, quando se diz, não foi uma operação de cosmética, não foram feitas intervenções no interior do edifício, foram feitas pinturas nas fachadas, resolveram uma situação de uma cobertura que estava em fibrocimento que tinham que a fazer, ponto final, parágrafo, tinham que fazer a substituição do fibrocimento, não fizeram em todo o município, mas fizeram ali e ali fizeram, no entanto, não resolveram a situação da habitação municipal, das chaves que foram vendidas, da venda de chaves, da ilegalidade, do prédio dos solteiros. Podemos falar também aqui
do Romeu e Julieta, etc, 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 podemos ir para aí fora. E o que eu estou a falar da Quinta das Mós, de uma vez por todas, para que isto fique claro, quando a senhora vereadora é muito hábito do Partido Socialista tentar ludibriar com os números. 75%, que é um número pomposo, 75% dos arrendatários da Câmara têm a situação resolvida. Não mentiu, porque refere-se a 75% dos arrendatários. O problema é que na Quinta das Mós há muita gente que nem sequer é arrendatário, porque vive nas lojas, vive nas garagens e vive dentro das Ford Transit. E o que nós estamos a referir não é a questão dos 75% que têm a situação resolvida. Nós não somos contra isso. Inventem lá o que quiser, digam que nós somos isto e aquilo, e que veio o Pai Natal e o Salazar e não sei quem. Não tem nada a ver com isso. Não é essa a questão. A nós o que nos está a preocupar é o degredo humano que se passa na Quinta das Mós e não estamos a falar dos arrendatários que têm a situação. Ainda bem que têm. Parece que estamos aqui a fazer, quer dizer, quando eu chegava à casa e dizia passei e estava à espera de um prémio, não fiz mais que a minha obrigação, por isso pagou, ótimo, não fez mais que a obrigação dele. Agora, e aqueles que lá estão a viver numa situação subhumana? Essa é a questão que eu gostava de ver respondida, mas remetemos para aquilo que é a taxa de sucesso, dos 75% dos que estão a cumprir. Pronto, então vocês ainda estão a falhar em 25%, ainda estão a falhar em 25%, fora a percentagem daqueles que vivem na rua, que fazem as necessidades na rua, e que estão no degredo humano que parece que estamos na faixa de Gaza, mas não, estamos na Quinta das Mós. E é isso que eu quero ver resolvido e quero ver falado. O resto não interessa. Olha, se é barata a demagogia, não sei. Que saiu caro aos contribuintes, saiu. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Foram 3 milhões de euros. Em relação às pesquisas no Google, vocês de facto estão cá há tanto tempo, e prova-se pelo estado do município e aos anos que cá passou. Percebe-se? Quando existe a Quinta das Mós, há tantas dezenas de anos, e o senhor puxa os galões a dizer estou cá há dezenas de anos, é um dos principais responsáveis daquilo continuar. Porque foi tanto tempo que esteve aqui, algumas delas com funções executivas, e mesmo assim não teve a capacidade para resolver o assunto. Em relação, e para que fique bem claro, em relação à Quinta da Vitória, e para vocês perceberem o quanto é populismo e demagogia, etc., sabe que eu também não visito a Quinta da Vitória pela parte de fora. Aliás, tenho muita honra em dizer que tive que colaborar com uma família de etnia cigana da Quinta da Vitória, porque Vossas Excelências desresponsabilizaram-se num processo de ação social que a criança, entretanto, faleceu e que Vossas Excelências nem a cadeira de rodas lhe deram. Mas para não misturarmos o tema, aquilo que eu lhe referi foi que na ata da reunião em que, por acaso, se discutiu a questão entre o vereador e o Presidente da Câmara do PCP na altura, também estavam a desafetação de domínio público referente a questões urbanísticas. Portanto, vocês é que tentam misturar tudo, e qual gênio das lâmpadas, que eu sei que é uma coisa que não é muito grata para vocês, qual gênio das lâmpadas tentam abanar a lâmpada e ver se sai dali alguma coisa. Não misturem os temas, as pessoas já perceberam, nós conhecemos isto, não estamos cá há tantos anos como Vossas Excelências, mas já cá estamos a tempo suficiente para perceber a forma como tudo isto é gerido e tentamos esta altivez e este princípio de que nós é que sabemos e a CDU é que sabe. Sabem vocês, mas nós também sabemos e acompanhamos o processo. Facto, Quinta da Fonte continua a ter venda de chaves. Facto, nunca fizeram um levantamento efetivo de quem estava nas casas ilegalmente. Facto, o Sr. Vereador Gonçalo Caroço, que acaba de levantar o braço, na altura responsável pela dívida da habitação municipal, fez uma recuperação de dívida que envergonharia qualquer serviço do município, porque não recuperou praticamente nada, porque tiveram sempre medo do estigma de tomar uma decisão e de virem a ser acusados de fascistas, de populistas, de racistas, de tudo e mais alguma coisa, geriram os bairros municipais de uma forma vergonhosa, deixaram-nos completamente ao abandono, bastava ir ao prédio dos solteiros, perceber a quantidade de gente que vive dentro das casas, o sistema abarracado com que a situação foi feita, o abandono que foi feito dos bairros e esse relatório que nós já pedimos à Câmara Municipal, que seja entregue de uma vez por todas. E como diz o Sr. Vereador Tiago Matias, e bem, de uma vez por todas, que venha aqui os 3 milhões de euros, que foi 1 milhão e 600, salvo erro, mas agora não vou ao Google, não tenho tempo, mas foi 1 milhão e 600 vindo do Orçamento Municipal e 1 milhão e 200 vindo do Fundo Social Europeu, ou vindo do Fundo Europeu, um dos dois ou foi invertido, não interessa agora. O que interessa é que foram gastos aquelas verbas, e aquelas verbas cingiram-se à recuperação das fachadas, das portas de entrada, das caixas do correio. O resto, podemos todos dizer o que quisermos. Sabe porquê? Porque toda a gente da Quinta da Fonte sabe do que estamos a falar e as pessoas reconhecem que o que nós estamos a falar é verdade.